Olá, boa tarde. Em todo o mundo, entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas por ano. Aqui no Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas são distribuídas por hora. Você achou muito? Pois a natureza também, já que elas demoram até 1000 anos para se decomporem no meio ambiente. No último dia 7, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a aplicação da lei municipal que proíbe o uso dessa sacola em supermercados da capital. Mas ainda cabe recurso dessa decisão. E para debater sobre essa polêmica, convidamos Ana Paula Arbache, professora de cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Jorge Luiz Batista Caimoto Pinto, advogado do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo. Participe você também, mande suas perguntas através do nosso portal na internet, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços são esses que aparecem aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Vamos começar aqui explicando como são produzidas as sacolinhas plásticas, qual matéria-prima é utilizada? A matéria-prima, hoje ela tem uma gama de produto, que pode ser o milho, a cana-de-açúcar, o plástico, que é o petróleo, o metal. Então você tem um sem número de sacolas. O fato que você pontuou que ela pode demorar 1000 anos, a gente não tem esse fato formal, cientificamente provado, porque a sacola, no modelo que ela existe de plástico, ela está há 50 anos no mercado. Então, hoje nós temos uma variedade de elementos que podem compor uma sacola, mas o fator que ela pode demorar aí 500, 1000 anos é um fato ainda não cientificamente colocado em pauta e nem comprovado, porque ela só existe há 50 anos. Ana Paula. Eu acredito que a sacola hoje, ela traz para a gente uma gama de variedades que a gente pode escolher. Há muita inovação nesses processos e eles trazem para a gente sacolas compostáveis, biodegradáveis, e a que a gente mais questiona é essa que utiliza-se o petróleo e que deixa um legado negativo no seu descarte. Então, a gente tem que pontuar a sacola, qual o tipo de sacola que a gente pode usar hoje e que seja mais amiga da natureza. São vários tipos, mas aquela que a gente encontra no supermercado, em sua maioria, de que matéria-prima é utilizada? Ela é feita de plástico, que é normalmente reciclado, reciclável e reutilizável. Então, a sacola, normalmente, ela vem já de uma origem de outra sacola. Então, a sacola, ela é reciclável. Então, o plástico, ele, dando o trato da coleta até a reestruturação dele, ele vai ser reciclável. Então, hoje, a maioria das sacolas hoje no Brasil são de plásticos feitos a partir de fonte de petróleo. O que eu acho que tem uma pontuação que a gente precisa lembrar é o descarte dessa sacola para que ela volte a ser reutilizada. E aí está aquela polêmica de você achar sacolas entupindo o esgoto, sacolas sendo jogadas fora, sacolas se encontrando sacola dentro do estômago de animais, onde você tem a necessidade de preservação. Então, a questão é, como é que hoje a gente gerencia esse processo, onde a gente utiliza no consumo a matéria, que é a sacola, e como é que ela vai se desdobrar no cotidiano, no pós-consumo? Então, essa é uma questão que a gente precisa levantar. Como é que a dona de casa vai no supermercado, utiliza esse objeto, que é uma sacola, e onde que ela tem a possibilidade de fazer o descarte correto? Onde está a ponta desse processo produtivo, que a gente chama que é de berço ao berço, que ele se traz de volta e ele pode se transformar numa outra sacola, num outro objeto. Hoje a gente tem sacolas que são combustíveis para processos produtivos. Então, soluções a gente tem, mas o que a gente precisa é sistematizar essa situação com relação à sacola. Quer dizer, o ponto é onde nós estamos vendo, para onde elas estão indo hoje. Isso, né? Nós utilizamos muito o fator sacola não tem asa, perna ou nadadeira. Se ela foi descartada de forma incorreta, em função da má cultura de quem está utilizando, é porque existe um problema de educação. Quer dizer, ela é reciclável, isso seria um mundo ideal, mas nem todas são, né? A gente tem algum número aí que diga quantas sacolas plásticas são Nós temos um case, vou explicar rapidamente um case de sucesso no Rio Grande do Sul, onde nós colocamos sacolas com qualidade. Uma lei específica falando que a sacola tem que ter uma capacidade volumétrica de até 6 quilos, capacidade de levar os produtos. Não se utiliza sacola dentro de sacola. Para você ter uma ideia, nos primeiros 6 meses dessa política no Rio Grande do Sul, junto com a Associação Gaúcha do Supermercado,
em 6 meses a redução foi de 20% no uso de sacolas plásticas. Só colocando um produto que tem um padrão de retorno, um padrão de segurança, um padrão de reuso. E nós tivemos nesse período, nessa mesma região, um aumento de 7% na economia do varejo. Ou seja, nossa economia foi muito maior, a economia de sacolas foi muito maior com uma questão educacional. Então, a educação, essencialmente, o banimento, nós entendemos que ela não educa. O banimento, tirar qualquer elemento hoje que compõe a estrutura nossa de desenvolvimento, não vai educar. Então, o banimento, ele nem está previsto, inclusive, na legislação nossa, que é a Lei Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí o JC Debate foi a um supermercado para saber a opinião dos consumidores sobre o fim das sacolas plásticas. Vamos ver. O que a senhora acha da proibição das sacolinhas plásticas? Eu acho ótimo. Não, eu acho que pode ter que diminuir bastante e educar o povo, mas a gente não pode ficar mais, já habituamos, né? Eu não concordo. Eu acho que a sacolinha é útil em casa, depois. Todo o que seja bom para a natureza é bem-vindo. Então, vamos fazer. Eu acho que é ótimo. E como é que a senhora faz para transportar as compras? Sacola. Bom, eu trago a minha pessoal, eu pego uma caixa de papelão, qualquer outra coisa. Não tem problema, não é grave. Não, eu vou manter em caixa, eu só não vou ter o saquinho. No meu caso, que é para restaurante, eu mantenho em caixa. Então, o saquinho nem tanto. Mas eu acho muito útil a sacolinha. Não sei o dano no meio ambiente, mas eu acho. Com certeza ajuda, mas tudo bem, faz parte do dia a dia do brasileiro. E pelo meio ambiente vale a pena? Lógico, 100%. 100%, não tem discussão. Seu nome e sobrenome? Isaac Rayon, obrigado. Lá no supermercado, opiniões divididas. Aqui nós também temos opiniões diferentes para enriquecer o nosso debate. Ana Paula, você veio aqui contar para a gente a sua posição a favor da proibição. Eu sou a favor e eu acho que a gente, na sociedade que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo um período de muitas mudanças. Isso, se a gente for transpor para um outro debate, a gente teve a lei de cotas, a lei de deficientes que entraram nas empresas. A gente está vivendo um período que são chamados direitos emergentes. São questões atuais que a gente precisa tratar. E isso está acontecendo no restante do mundo. Em diferentes viagens, você consegue entender que essa mudança está posta. Se a gente não mudar e não começar por hábitos de consumo e criar uma nova moral, porque a moral são hábitos e costumes de uma sociedade, isso não vai acontecer. Mas que essa mudança aconteça com os diferentes agentes auxiliando o consumidor. Não é chegar de um dia para o outro e falar, acabou-se a sacola, resolva-se o problema. Ou caia no bolso do consumidor, ou caia no bolso de qualquer agente que esteja nesse processo. Eu acho que há um coletivo para que se criar uma inteligência para que a gente possa, o que nós vamos colocar no lugar da sacola? E para isso tem uma palavra-chave, a inovação. A inovação hoje, ela está posta dentro da indústria, nós temos cases de sucesso. Até pouco tempo atrás você precisava desmatar palmeiras para tirar óleos de palmas para entrar no processo produtivo de um produto que está no supermercado para você tomar banho. Hoje você tem óleo sintetizado que se produz a partir de muito investimento e inovação sem ter que desmatar. Mas isso é um processo. Eu falo que a sustentabilidade no Brasil, eu uso isso para os meus alunos na FGV. Ele é uma discussão muito nova. Ele é um adolescente brigando para ser um adulto responsável, porque o nosso processo educativo no Brasil, você vê, desenvolvimento sustentável entrou nos parâmetros curriculares em 96. As nossas crianças têm esse debate agora, com 15, 16 anos. Mas há um nível de maturidade, até me surpreende ver os entrevistados, pessoas mais velhas, que já têm esse nível de maturidade para debater a questão da sustentabilidade. São as crianças que estão levando isso para casa, isso, né? E, doutor Jorge, o senhor tem um ponto de vista diferente. Na verdade, que não é o caso de proibir. Existe um tripé que tem que ser montado em cima da espada da justiça. Primeiro, a questão da proibição. Cabe ao Estado, à União, fazer um trabalho muito mais organizado do que só um município. Se você tem um município em que hoje a macro-região de São Paulo, você não sabe nem os limites dessa cidade em relação a essa macro-região que nós temos leis sendo proibidas, que foram proibidas em Guarulhos, em Barueri e em Osasco, que são limítrofes de São Paulo. Então, esses municípios não podem legislar e São Paulo pode. Então, isso cria uma insegurança jurídica muito grande. Então, esse viés jurídico é que ele pauta a questão do consumidor, porque esse produto está lá embutido no preço, ele pauta a questão do trabalho, do trabalhador, dos investimentos que foram feitos, e ele pauta também na questão do meio ambiente, que nós entendemos que você precisa se educar. E você tem um produto que é espécie virando gênero.
A sacola é uma embalagem. Nós estamos tratando de sacola, enquanto que eu tenho um sem número de outros objetos, papelão, cartão, Tetra Pak, isopor, enfim, eu tenho isso e resolve só um produto que, em tese, resolve-se da porta do comerciante para fora, não para dentro. Então, o debate, ele fica bastante passional quando é um produto que, quanto mais a pessoa é simples, mais ele reutiliza. Então, nós tivemos uma pesquisa na FIP que mostrou que vai existir um acréscimo de 150% na renda, na despesa da família média aqui de São Paulo, adquirindo sacolas. E nós vamos substituir sacolas para colocar o lixo por quê? Por sacos de plástico também. Nós tivemos uma experiência em Bauru que tirou, a lei teve uma vigência pequena, tiraram-se as sacolas, colocaram caixas de papelão, como um dos entrevistados falou, e o que aconteceu? Os vetores começaram a aumentar muito, porque as pessoas não compravam os sacos, porque teve um aumento de preço de 400% naquele momento, e o que aconteceu? Voltou-se a ter dengue, voltou a ter um problema de saúde pública. Quando nós, inclusive, derrubamos a lei de Bauru, se restabeleceu, pelo menos, a questão da paz na coleta do lixo, porque as leis municipais exigem a coleta seja feita em sacos, plásticos, enfim. Então, existe o quê? Nós vamos substituir esse produto por qual produto? Acho que a professora está certa. Tem que existir investimentos tecnológicos e educação. Então, esses parâmetros têm que ser respeitados para que a gente esteja, o consumidor sendo respeitado também. Porque se você não respeita o consumidor, em algum momento, e nós vimos aí no passado, dia 25 de março, um clamor social, porque eu não estou tendo desconto de algo que eu pago. Mas, de qualquer forma, há um exagero aí, né, no uso das embalagens que precisa ser freado. Quando no próprio supermercado, vários produtos que vêm em caixinha, saquinho, um outro saquinho por dentro, não é, Ana Paula? Mas hoje as grandes empresas, principalmente grandes redes, elas atuam, por exemplo, você vê políticas de logística reversa que já atuam junto com seus fornecedores, mudando a embalagem dos produtos. Você vê, antigamente você precisava de caixas ou litros para você colocar um amaciante na sua roupa e hoje você tem a embalagem compacta. Você vê empresas fazendo o dever de casa dentro de casa. Então, é muito importante que as empresas hoje assumam a chamada responsabilidade social. É preciso que elas aprimorem processos produtivos, tenham consciência da sua cadeia de ponta a ponta, traga essas partes interessadas ou os diferentes agentes que estejam juntos, para que a gente possa construir algo novo. Não é banir pelo banir, mas é o banir pela chamada melhoria contínua. A dona de casa, quando vai ao supermercado, ela tem que ter saber que ela está usando aquilo ali, que ela tem o descarte por trás daquilo ali, aquela empresa cuidou para que ela também fosse amiga do meio ambiente. Porque hoje ela pode comprar, satisfazer seu consumo imediato, mas ela vai sentir daqui a pouco tempo o que isso pode ter do chamado efeito rebote, né? E o meio ambiente ele cobra. A gente vive épocas que o meio ambiente ele está cobrando. Agora, para estimular essa redução no consumo, seria o caso de cobrar pelas sacolinhas, como já está acontecendo em alguns países da Europa? Ela já é cobrada, ela já tem o seu preço inserido no contexto da diluição do preço dela em todos os produtos. Então, o supermercado, ele contabiliza o custo das sacolas, em alguns casos até pode ser o terceiro custo dele, em alguns casos que nós analisamos, então ele já tem um custo. Então, isso também é uma discussão, ele já está lá embutido nesse preço. Simplesmente a eliminação de algo que já é cobrado não faz bem para o consumidor. Entendo que essa contextualização que tem que ser levada também a sério, colocando o consumidor na pauta. O consumidor é um elemento, é o principal elemento, porque ele na verdade, faz parte, inclusive, como a professora bem disse, ele faz parte da logística reversa. Ele é parte integrante, o consumidor ele entra nisso e ele está pagando por isso. Ele já compra. Então, haver uma bitributação, tributação não digo, mas uma cobrança vai gerar o quê? Uma frustração, porque já tem. Então, nós teríamos que rever planilhas, enfim, criar todo um estudo para dar uma melhoria, incentivar o próprio consumidor. Ana Paula. Eu acho que o primeiro impacto, ele assusta. Qualquer mudança, ela assusta, mas ela tende a gerar um processo evolutivo. Eu entrevistei consumidores na Suécia, na Alemanha, e a gente vê o nível de conscientização deles com respeito ao consumo. Olha, eu vou comprar 3 maçãs, porque são 3 maçãs que eu vou consumir. O meu box de descarte, como é o caso na Alemanha, são 3 latas diferenciadas. Se eu consumo a mais do que aquele container pode acomodar, eu vou ter que pagar extra.
Mas isso é um processo de médio e longo prazo. Para que essa mudança acomode, eu vejo que o consumidor ele vai ter que ter uma atuação muito forte. Primeiro, o porquê que ele está deixando de usar essa embalagem e está tendo que usar outra. Esse é um papel efetivo. Se ele assumir uma postura negativa de você ter a cobrança por existir a sacola e nada mais, nós vamos continuar num debate pouco amadurecido. A questão é, por que eu estou usando isso daqui agora ou deixando de usar? E o que essas pessoas que estão envolvidas com o meu consumo podem fazer junto comigo para melhorar essa situação que está posta? Então, eu acho que há um empoderamento do consumidor e se ele souber usar isso de muito bom grado, ele vai ser mais ativo nesse papel. A dona de casa vai saber se ela já pagou, se ela não pagou, por que o supermercado não fez, por que a indústria deixou de fazer e por que ela lá na ponta ela está sendo cobrada por isso. Então, eu acho que é um papel ativo do cidadão, da dona de casa, dela enxergar que ela hoje, ela precisa se colocar, quando ela vai no supermercado, muito mais além de comprar esse sabão em pó, esse sabonete. Que marca é essa que está cuidando de mim no meu consumo? Será que ela pensou, em vez de me colocar numa cadeia, ao invés de me colocar numa cadeia produtiva e legal do ponto de vista economicamente, ou eu estou indo com ela com uma reputação não tão boa assim? Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada por todas essas informações. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, 1h20 da tarde. Uma boa tarde para você. Até lá.